Então, boa tarde, vamos começar um novo ciclo, Mishnah, começar o tratado de Megillah, na verdade, hoje, e vamos fazer uma introdução, primeiro que nada, sobre o que é o Talmud, o que é a Mishnah, o que é esse tratado, o que é esse novo ciclo que estamos iniciando agora. Então, primeiro e principal, cabe salientar, é importante, o que é a Torá oral. Nós colocamos à disposição, graças ao apoio do Macom, o exemplar do livro para que cada um possa acompanhar a aula. O livro está em português, etc. Então, podem acompanhar tranquilamente o desenvolver do texto com comentários e tudo. Só que eu queria aproveitar rapidamente, hoje, a aula de hoje, dedicar uma introdução sobre o Talmud, a Mishnah em geral. A dinâmica, como funciona, que isso vai ajudar muito para quem não está acostumado, habituado com o estudo de Talmud. Primeiro que nada, o que é o Talmud? Nós falamos de Talmud. A palavra Talmud significa estudo. Vem da origem da palavra em hebraico limud. E, na verdade, a palavra Mishnah significa estudo também, que de shoné. Shoné é aquele que estuda, só que a palavra, na realidade, Mishnah, se refere a algo que é estudado um pouco mais repetido, com mais ênfase, mais vezes, etc. De fato, quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber de Deus a Torá, ele recebeu toda a história que tinha acontecido até esse momento, ou seja, de onde nós sabemos que aconteceu com Adão, com o faraó quando escravizou o povo no Egito, que é o que estamos vivenciando esses dias, as pragas. De fato, Moisés subiu depois do Monte Sinai. Então, como sabemos tudo o que aconteceu antes? De fato, tudo isso Deus relatou e ditou a Moisés durante aqueles 40 dias e 40 noites que Moisés passou no Monte Sinai. E aí Moisés depois foi escrevendo, conforme Deus foi ditando para ele, o resto da Torá. Só que junto com a Torá, que nós chamamos a Torá, se refere à Torá escrita, aí vem junto também a Torá oral. A Torá oral, ela é aqueles comentários que Deus transmitiu oralmente a Moisés, os quais Moisés não poderia escrever, certo? A Torá escrita é sucinta e é precisa. Cada palavra, cada letra está no seu lugar de uma forma muito minuciosa e não pode ser isto nem mudado, nem alterado. E de aqui aprendemos muitas vezes muitas leis, muitas situações especiais. Pois bem, por exemplo, quando a Torá nos diz a mitzvah de tefilim, e nos diz que a mitzvah de que os tefilim colocamos no nosso braço, a Torá não me diz exatamente onde eu vou colocar o tefilim. A Torá me diz que tenho que colocar leot al yadecha, como um sinal sobre tua mão, o letotafot beineinecha, e sobre, na prática, entre os olhos. Mas o que colocarás? De que cor? Qual é a forma? Como é feito? Tudo isso na Torá não está mencionado. Tudo isso bem explicado na Torá oral. Estou dando um exemplo. Então, a mitzvah de tefilim, por exemplo, a Torá me diz, colocarás um sinal na tua mão e entre teus olhos. Onde é na mão? Ou seja, na prática, nossos sábios nos ensinam que se refere, primeiro que nada, aprendemos de Yadcha, a forma que é escrita a palavra Yadcha, disso aprendemos que é o braço fraco, ou seja, o braço esquerdo, disso aprendemos depois que se refere, no caso, sobre o bíceps, direcionado ao seu coração. E o que colocamos? Essas caixinhas quadradas, que têm que ser quadradas, cubos praticamente perfeitos. E eles devem ser de cor preta, da onde se aprende tudo isso. Então, o Talmud nos analisa e nos ensina tudo isso em detalhe. Na Torá escrita, nós não encontramos estes ensinamentos de forma literal. Queria aproveitar por um instante um kavod especial, uma menção, que esse projeto da Mishnah em português, que é traduzido de um projeto americano muito grande, muito bonito, a ArtScroll, que é uma editora muito famosa, foi uma idealização do seu José Safra
que justo semana passada foi o Shloshim dele, então que seja um mérito e que sirva para a elevação da sua alma, se Deus quiser que a gente possa só comemorar alegrias. Voltando ao nosso assunto, então, da mesma maneira, quando falamos de Sukkot, etc. Então, a Torá oral é aquela que complementa a Torá escrita, só que não tinha permissão para escrever ela de forma... ou seja, escrever isso deveria se manter como tradição oral. Com o decorrer do tempo, aproximadamente no século II da Era Comum, Rabi Yehuda Anassi, como nome é o príncipe, com o Beit Din dele, com o seu tribunal, eles compilaram a Torá oral de uma forma muito reduzida, muito sucinta, muito específica. E isto foi coletado e aí sim foi escrito, e desta maneira ficou já uma referência, porque o pessoal estava começando a esquecer, a confundir as tradições. Nós vamos ver, por exemplo, a palavra Talmud, como que eram essas famosas escolas talmúdicas. Nós vemos que tinha a escola de Beit Shammai, tinha a escola de Beit Hillel, ou seja, de Shammai e de Hillel, ou seja, cada rabino tinha uma escola com seus alunos, seus seguidores, e lá comentava um rabino, outro rabino, todos eram rabinos, o que estavam estudando lá eram, como diz, o mais ignorante na época já era um grande erudito, e eles estavam discutindo, como se estivessem numa mesa redonda, todo mundo, e dizia, olha, eu aprendi do meu mestre assim, eu aprendi do meu mestre assim, e citavam a fonte de onde aprenderam isso. Desta maneira, dava sustentação e fundamentava o que ele estava trazendo à mesa. Por isso que muitas vezes encontramos na Mishnah o que se chama machloket. Machloket são divergências, discussões, onde um opina assim e outro opina assado. De fato, essa tradição de que um opina assim e outro opina assado, cada um tinha uma tradição da onde ele aprendeu isto. Uma das passagens mais, para mim, por assim dizer, que a mim, pelo menos, mais me tocam como um legado, como um ensinamento no Talmud, é justamente sobre um sábio que consta na Mishnah, sobre um sábio chamado Akavia ben Mahalalel. Akavia ben Mahalalel, ele sempre ia contra, discutia, divergia com os sábios. Nós sabemos que, em geral, tem que seguir a maioria. E os sábios, eles reunidos, teve um grupo, opinavam da mesma maneira, e Akavia ben Mahalalel de outra maneira. O Talmud nos conta que os sábios chegaram a discutir muito forte com ele, mas ele se mantinha firme. Inclusive, num determinado momento, falaram para ele, olha, se você mudar de opinião, nós vamos te nomear presidente do Tribunal Rabínico. Um cargo muito grande, chefe do Tribunal Rabínico, se você concordar conosco. E ele falou, eu não posso concordar, porque eu aprendi dos meus mestres assim. Em resumo, a história vai um pouco mais, e em um determinado momento, antes de falecer, Akavia ben Mahalalel, ele fala para o filho dele, olha, eu sei que estou prestes a falecer, eu te peço, você se conduza de acordo com a opinião dos rabinos. Ou seja, seguindo a opinião dos outros, não do seu pai. Aí o filho perguntou, mas pai, se é assim, por que o Senhor não se conduz da mesma maneira? Ele respondeu para o filho, é muito simples. Eles aprenderam dos seus mestres assim, e eu aprendi dos meus mestres assim. Eu não posso ir contra os mestres que me ensinaram isto. Eu tenho que ser fiel e seguir a orientação dos meus professores, em quem eu acredito, em quem eu confio, e de acordo com eles eu me guio. De fato. Então o filho falou, mas se é assim, então por que você me diz para mudar de linha e eu seguir a opinião dos outros rabinos? Falou, muito simples. Eles ouviram de seus mestres e eu ouvi dos meus mestres. Então até aqui estamos iguais. Mas você ouviu de mim, que sou único, e tem todos eles do outro lado da balança.
Então, eles pesam mais, você deve seguir a opinião deles. Esta passagem, na prática, nos ensina o que significa tradição oral. Contudo, encontramos uma outra passagem, na prática, que nossos sábios comentam, sobre divergências. Tinha Abaye e Rava, Rav e Shmuel, e temos pares que sempre discutiam, sempre estudavam juntos, então não é que eles discutiam, se trazem no Talmud, em diversas passagens, as discussões deles. Por quê? Porque quando se chega na Halachá, cada um tinha a opinião deles. Mas eu vou mencionar para vocês um exemplo que costumo habitualmente trazer, que é em relação ao acendimento da Hanukkah. Quando nós acendemos a Hanukkah, na festa de Hanukkah, existe uma famosa discussão entre duas correntes, Beit Shammai e Beit Hillel. A casa de Shammai e a casa de Hillel. Que significa? A casa de estudo de Shammai e a casa de estudo de Hillel. Ou seja, a escola de Shammai e a escola de Hillel. E os dois têm opiniões opostas, literalmente. Um exemplo prático, por exemplo, quantos dias devemos acender a Hanukkah? 8 dias. Por quê? Porque estamos lembrando aquele milagre original, aquele milagre do acendimento que foi feito na menorá, no Beit HaMikdash, com azeite que foi encontrado um único pote, que teoricamente dava suficiente para arder durante um dia, toda a menorá completa, os 7 braços da menorá acesos. O milagre aconteceu e ardeu durante 8 dias. O tempo necessário para eles poderem produzir novo azeite e continuar a acender a menorá. Nossos sábios instituíram, em lembrança deste milagre, nós acendemos 8 dias a Hanukkah. Ok? Até aqui está tudo claro. Surge uma dúvida no Talmud. Como acendemos a Hanukkah? Acendemos todo dia 8 velas? Acendemos primeiro uma, depois 2, depois 3, até completar no 8º dia 8 velas? Ou acendemos ao contrário, no primeiro dia 8, no segundo 7, de forma decrescente, até que no último dia vamos acender apenas uma vela? Sobre isto daqui, uma famosa contradição, porque são opostos, de Beit Shammai e Beit Hillel. Beit Shammai sustenta que nós vamos acender a Hanukkah de uma forma decrescente. Beit Hillel sustenta, por sua parte, que nós vamos acender a Hanukkah de forma crescente. Mosif veolech, acrescentamos a cada dia a mais. Hoje uma, amanhã 2, depois 3, e assim sucessivamente, até completarmos o acendimento da menorá completa, 8 velas, mais a chama piloto shamash. Pois bem, estas duas opiniões não têm um denominador comum. Quando um acende 8, outro acende uma. Quando um acende 7, outro acende 2. Um acende 6, outro acende 3. Um acende 5, outro acende 4. Um acende 4, outro acende 5. Não temos um dia que acendemos igual. Ou seja, sempre, se eu fizer como um, vou contra o outro. E se fizer como o outro, vou contra um. Na prática, como fica? A palavra Hanukkah, em hebraico, se escreve Het, Nun, Vav, Hav, Hei. Que nossos sábios dizem que, além de significar inauguração, também faz alusão à frase Het, Nerot, Va'alacha, que Beit Hillel. 8 velas e a lei é como Beit Hillel. Ou seja, de forma crescente, no primeiro dia uma vela e no 8º dia 8 velas. Pois bem, neste sentido, nós aprendemos aqui uma grande lição. Na prática, o que fazemos? Ou seja, eu tenho que tomar uma decisão. O tribunal deve chegar, tachles, a uma decisão que o povo vai seguir. Ou seja, cada Yehudi como faz?
Ou seja, chega a Hanukkah e o que eu faço? Eu sento a estudar, um faz assim, outro faz assado, uma opina assim, outra opina diferente. Espera aí. Mas tem que ter uma lei que seja comum a todos. Então, qual a lei? Então, isso que nos ensina a Halakha que é Beit Hillel. Está claro? Ótimo. Surge aqui, então, uma pergunta muito interessante. Como fazia os seguidores de Shammai, os alunos de Shammai, quando chegavam nas suas casas, em Hanukkah? Eles acendiam conforme aprenderam dos seus mestres, ou eles acendiam da Hanukkah conforme a Halakha estabeleceu que seguimos a Beit Hillel? Então, explica-nos os sábios, eles acendiam conforme a Halakha de Beit Hillel. Uma vez que foi estabelecido esta é a Halakha, assim que se acende, assim que se cumpre a mitzvah. Forma diferente, você não está cumprindo a mitzvah. Qual a ideia de cumprir a mitzvah? Por que dizemos assim cumpre e assim não cumpre? Existe um conceito muito profundo. Todas as mitzvot nos conectam com Deus. E o objetivo último delas é fazer a vontade divina. O Talmud nos conta, numa outra passagem, que surgiu uma vez uma discussão entre os sábios. E uma opinião diz, olha, se for a Halakha como que eu digo, que Deus faça trovoar. Isso soou um trovão muito grande. Se faz, e aí falaram, não, isso não é suficiente. Então, se for como eu digo, então que tenha um tremor da terra. E a terra tremeu. Então, ele falou finalmente, se for Halakha conforme eu acho, então que saia uma voz celestial e que diga como que é. Naquela hora, saiu uma voz celestial e disse que era assim a Halakha. O tribunal, naquela hora, decretou, baseado no que diz o versículo, que lo bashamayim i. Não está a Torá nos céus. Ou seja, não nos baseamos numa voz celestial. Deus deu a Torá aos homens. Ele nos deu a Torá e nos deu a possibilidade e os meios, os canais, tradicionalmente, de como aprender e deduzir e chegar nas conclusões. Inclusive, se alguém repara, isto daqui é o que nós falamos todos os dias, antes de começar a reza da manhã no Minyan, aquilo que diz Rabbi Ishmael Omer Bishloshes Midot HaTorah Nidreshet Baem. Diz Rabbi Ishmael, com 13 medidas a Torá deve ser analisada. Ou seja, tem 13 princípios de como estudar e analisar a Torá. Resumindo, e aprendendo daqui aquilo que falamos antes. Ou seja, Deus deu aos sábios o poder de estabelecer como fazemos como se estabelece a Halakha. E nos diz a nós, na Torá mesmo, Ve'asita al pi a Torá asher yorucha, e você fará conforme a Torá que te orientarão, ou seja, que os sábios vão te orientar, uma vez que eles seguem todos esses princípios que o próprio Deus nos estabeleceu e nos transmitiu. Então, nós devemos seguir o que eles estabelecem. Consequentemente, fica claro e entendemos bem aquilo que falamos agora há pouco, como fazia Beit Shammai Hanukkah. Logicamente, não é uma questão de orgulho. Mas eu acho assim. Não estamos discutindo o que você acha. Porque não é uma questão de orgulho. Não é uma questão de discutir o que você acha, porque você não tem orgulho, ou teu mestre que te ensinou. O conceito aqui é diferente. O conceito aqui é o que você acha como melhor servir a Deus. E aí vamos ver se isso vai de encontro com o que o tribunal estabeleceu e achou. Então, na prática, nós devemos, todos e cada um de nós, neste momento, entender e concluir que quando Beit Shammai chegava nas suas casas em Hanukkah, eles acendiam a Hanukkah conforme Beit Hillel. Por quê? Porque não é uma questão de orgulho. É uma questão de fazer a vontade divina.
E nossos sábios instituíram que fazer a vontade de Deus é comemorar o milagre de Hanukkah, lembrar aquele milagre, com todos os derivados, todos os ensinamentos que sucedem-se deste episódio. A luz dissipa a escuridão, a gente deve fazer a nossa parte, não podemos deixar para amanhã o que temos para fazer hoje. Enfim, uma série de lições que aprendemos de Hanukkah, nossos sábios trouxeram de alguma maneira na Torá oral. Então, voltando àquele início, para dar agora uma sequência, nós tínhamos comentado que Rabi Yehuda Hanassi compilou a Mishnah. E a Mishnah traz essas discussões de variedades e variantes de determinadas leis. Tem só um capítulo inteiro, que na prática nós falamos todo dia de manhã na reza também, Eis o Mekoman, onde não tem discussão nenhuma. Por isso que está instituído antes da Tfilá. Por quê? Porque é um capítulo único que não tem discussão, não tem divergência. É assim, e ninguém discute em nenhuma das opiniões, em todo o capítulo inteiro que está mencionado lá. Voltando ao nosso assunto, então, logo depois de que foi instituída a Mishnah, que é baseada em Braitot e, por assim dizer, Mishnayot, que foram compiladas, ficaram também Mishnayot, que não foram compiladas, porque o pessoal lembrava, porque o pessoal sabia, simplesmente não fizeram parte desta compilação de Rabi Yehuda Hanassi. Nós chamamos elas de Braitot. Estas Braitot fizeram parte posteriormente e foram trazidas quando, mais ou menos 300 anos depois, dois grandes sábios na Babilônia, Rabina e Rav Ashi, compilaram o que nós chamamos de Gemara. Sobre cada um dos tratados da Mishnah, existe a Gemara que analisa. Tem tratado de Mishnah que não tem Gemara sobre eles. Pelo menos não chegou até nós. E isto de aqui, todo junto, Mishnah e Gemara, é o que nós chamamos de Talmud. A Mishnah, que foi compilada na terra de Israel, onde o pessoal falava hebraico, os eruditos, os estudiosos, a Mishnah está escrita em hebraico. O Talmud, a Gemara, que foi posteriormente na Babilônia, ela está escrita, redigida em aramaico. Daí que às vezes fica mais complexo para alguém entender e ler os textos, porque não todos somos versados em aramaico tão profundamente. Com o hábito de você estudar toda semana Parashá traduzida ao aramaico, como é tradição e traz na Halachá, Shnai Mikra Vechat Targum, não vamos nos estender porque não é do tema, a gente vai adquirindo mais conhecimento de aramaico e o próprio estudo da Gemara vai nos habituando e passamos a entender mais a Gemara, mais o aramaico. Contudo, tinha também o Talmud de Jerusalém, que hoje em dia chama Talmud Yerushalmi em hebraico, que foi composto por Rabi Yohanan, e que era uma pequena remanescência de sábios ficaram na terra de Israel. Só que o Talmud de Jerusalém é um Talmud mais objetivo, não tem tantas discussões, etc. E o Talmud da Babilônia tem justamente essa característica que mencionamos no início, das mesas redondas, onde cada sábio traz sua opinião. E às vezes cada um discute de alguma maneira, e cada um sustenta e se baseia em determinado versículo, determinado ensinamento, tradição que ele recebeu de seu mestre. E isto de aqui, na prática, o que nós estudamos hoje em dia, e inclusive tem passagens que o Talmud não consegue chegar a uma decisão, a uma definição, e termina no que chama teiko. Teiko, hoje em dia poderíamos dizer em português, empate. O que significa empate? Não temos decisão, não tinha pênaltis na época do Talmud, e o teiko significa tishbi itaret kushiot ve'avayot. Teiko se escreve tav, yud, Kuf, Vav, que significa Tishbi. Tishbi que é
Eliyahu Atishbi, Eliyahu Anavi, Eliyahu Agiladi, certo? O profeta Elias, o profeta Eliyahu, ele que vai vir, e Taretz vai, como chama, esclarecer, vai responder Kushiot ve'avayot, questionamentos e dúvidas. Ou seja, ficou no empate, não conseguimos chegar, então, quando vier Eliyahu Anavi, ele vai decidir e vai nos ensinar como isso daqui se define e se decide. Pois bem, então, nós vemos aqui, basicamente, o que é o Talmud. E como se estuda o Talmud. Geralmente, o Talmud se costuma estudar ou em aulas, classes, mas nossos sábios nos ensinam em várias passagens que o Talmud deve ser estudado em duplas, a Torá se estuda em duplas. Por que em duplas? Porque dizem nossos sábios uma frase, comparam com o estudo da Torá com, por exemplo, com metal. O metal não se amola, não se afia sozinho. Preciso de dois metais para um afiar, amolar, assentar o fio do outro. Um exemplo prático, se alguém já foi no açougue alguma vez na sua vida, ele vê que o açougueiro, ele fica lá com a faca e não sei como se chama a outra peça que ele utiliza, para de vez em quando ele passa lá para manter afiado, manter sharp, lisinho, bonitinho, o fio da faca. Então, justamente vemos aqui, com do mesmo jeito que duas pedras, uma frição com outra sai fogo, dois metais, um com o outro se afiam, assim também um estudioso da Torá, ele se afia com outro. Isso está mencionado no próprio Talmud. O Rambam, se alguém quiser, além do livro que traz uma introdução muito boa, muito clara, se alguém quiser ler em português, a estrutura da Mishnah, a Torá escrita, a Torá oral, etc. Está no livro que a gente distribuiu, no que chama Introdução à Mishnah, o que é, que importância tem. Eu sugiro para alguém, se tem condições de ter acesso, à introdução do Maimônides à sua obra Mishneh Torah, a Yad HaZaká, a obra máxima de Halachá do Maimônides. Na sua introdução, o Maimônides traz claramente aquilo que nós vemos no início do Pirkei Avot, no primeiro capítulo do Pirkei Avot, de Ética dos Pais, que também é um dos tratados da Mishnah. O Pirkei Avot traz justamente Moshe Kibel Torah Sinai, Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, o Mesará a Yoshua, e entregou a Yoshua, os Zekeinim, os anciões, os Keinim Leviim, e os anciões para os profetas, os Neviim Lashek Knesset Agdolá, e os profetas para os sábios da grande assembleia, até que chegou, e aí não vai dizendo, o Maimônides traz mencionado, cada sábio, cada geração, desde Deus que entregou a Moshe, até Rabi Yehudá Nassi, que compilou a Mishnah, cada geração, quem eram os sábios responsáveis. Ou seja, não teve um momento que a Torá ficou, por assim dizer, sem transmissão, qual seria a palavra? Sem uma transmissão controlada ou supervisionada, que se sabe exatamente que teve um vazio. Contudo, tem um episódio muito interessante que o Talmud nos traz, que tinha as letras Mantzapach. O que são Mantzapach? Que em hebraico temos algumas letras, que temos a letra Mem, Nun, Tzadi, Pei e Chav. Essas letras têm a letra no meio da palavra e tem a letra final, certo? Então, tudo isso já faz parte da Torá. Tudo isso já estava nas tábuas da lei que Deus deu para Moshe no Monte Sinai, certo? Então, o Talmud traz que isso já veio do Monte Sinai. Contudo, o Talmud nos conta que os sábios instituíram. Então, diz, como pode ser que os sábios instituíram? Já estava no Monte Sinai, já fazia parte das tábuas da lei. Na tábua da lei tinha a letra Mem, final, então já estava lá. Tinha a letra Samer, a letra Pei,
tinha a lei e assim por diante. Então já estavam na lei, já estavam fazendo parte do, como chama, das tábuas da lei. Então, inclusive o Talmud traz uma prova. Da onde eu sei que já faziam parte, talvez não faziam parte e era um mem simples que estavam nas tábuas da lei. O Talmud traz uma prova. Diz que as letras mem e samer das luchot, benes ayu omdim. A letra mem e a letra samer, mem final, e a letra samer que estavam nas tábuas da lei, ambas se sustentavam milagrosamente. Se alguém conhece as letras em hebraico, a letra mem final, ela justamente, e nós sabemos que as tábuas da lei eram como? Eram vazadas, era gravada, certo? Era gravada de um lado para o outro, perfurava as tábuas da lei. Se vocês veem aqui a letra mem final, tá vendo? Tem o que era vazado, o que está aqui em preto. Então, tudo que está em branco aqui no meio estava sustentando-se milagrosamente. Isso que diz o Talmud estava por milagre. A mesma coisa a letra Samer, que está aqui, que também tem totalmente, o texto totalmente fechado. Então, imagina você, as tábuas da lei, ela está totalmente cortado e um pedacinho do meio deveria cair por a força de gravidade. E diz o Talmud, ela se sustentava de forma milagrosa. Ou seja, na prática, o Talmud, tudo o que ele traz, fundamentava, trazia alguma prova, alguma sustentação, algum embasamento. Baseado nisto, então, o Talmud traz que todas essas letras já estavam nas tábuas e as letras finais, foram reinstituídas, e desta maneira o Talmud decifra este, entre aspas, enigma, que, na prática, como diz que os sábios instituíram essas letras, diz simples. Eles não instituíram, eles reinstituíram, porque já existia. E eles nos ensinaram, como um legado, que estas letras finais são somente estas letras, e assim fica a tradição para nós hoje em dia. Tudo isso foi simplesmente a título informativo de mais ou menos como a tradição do Talmud chega até nós, o que acontece, o que é o Talmud e por que é tão importante, porque não poderíamos estudar a Torá escrita sem a Torá oral. Tinha na história do povo de Israel grupos caraítas, como chama? Baitusim, não sei como chamaria em português, mas linhas que não aceitavam a Torá oral e simplesmente faziam diferente o calendário, muitas coisas que não daria para fazer sem a Torá oral. Então, essa Torá oral, que nós vamos começar a estudar, se Deus quiser, a partir de amanhã. Amanhã vamos fazer, então, já entrar um pouco mais especificamente no conceito de Megilá, Masechet Megilá, o Tratado de Megilá. Hoje ficou como uma introdução geral do que é o Talmud. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, só como sugestão tentar acabar mais cedo que ficar em cima do horário da reza, Rabino.